Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Glória a Deus, aleluia, por mais esse dia, né? Por mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que hoje vamos falar do Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 21 a 23. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, hoje Deus faz uma pergunta para mim e para você. O que é ressurreição? O que é ressurreição? Marta disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Você já passou por alguma passagem dessa aí, que se a gente falasse assim, se Jesus estivesse me ouvido, não teria acontecido? Essas palavras e outras vamos aprender agora juntos, neste momento. Fica até o final desse vídeo, que vamos falar muito a respeito sobre ressurreição. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de João, do versículo 21 ao versículo 23, a palavra do Senhor Jesus Cristo fala que Lázaro morreu, né? Marta, Maria e Lázaro eram uma família que tinha uma intimidade muito grande com Jesus, que Jesus ia muito na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então ele era um amigo íntimo dessa família. Aleluia, glória a Deus. Mas no momento que Lázaro estava doente, Lázaro estava enfermo, e no momento que Marta, precisou de Jesus e mandou chamar Jesus, mandou dizer: seu amigo está muito doente. Mas Jesus, a palavra do Senhor Jesus fala que Jesus demorou 4 dias para chegar até Betânia, né? Mas o Senhor Jesus, muitas das vezes, nós fala com Deus, nós ora, nós pede para Deus, nós se expõe o que nós precisamos com o nosso Deus, e Deus fica quieto, calado, nós não ouvimos uma resposta, nós ficamos preocupados, achando que já passou, Deus não ouviu, Deus não está ouvindo as nossas orações, mas Deus manda te dizer hoje, para mim e para você, que Deus ouve a oração que nós está fazendo, Deus está ouvindo. Assim como Deus ouviu Marta e Maria, que estava precisando dele ali em Betânia. E Marta achou que ele já tinha chegado atrasado, não adiantava mais. Muitas das vezes nós andamos com Jesus, nós conhecemos Jesus, nós vemos os milagres de Jesus, mas a nossa fé muitas das vezes fica pequena. Muitas das vezes nós achamos que nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem é Jesus, mas no meio de um terremoto, no meio de um deserto, nós achamos que não vamos vencer. E assim foi com Marta. Jesus era de dentro da casa de Marta com Maria, com Lázaro, mas chegou um momento no meio dessa morte, no meio desse luto, passou por tantas coisas que Marta achou que Jesus chegou atrasado. Não, Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Ali a fé dela ficou pequena. Mas Jesus, o que Jesus disse? Eu sou o Senhor da vida. Jesus é a vida. Jesus não chega atrasado. Jesus chega na hora certa. Para nós, muitas das vezes, nós queremos o milagre, nós queremos que Deus ouve e faz no imediato. Não é isso? Mas Jesus sabe a hora certa de entregar para mim e para você o milagre. Entregar para mim e para você o que você pediu, o que você está pedindo. Muitas das vezes Deus prepara nós primeiro, para depois entregar a bênção. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor Jesus Cristo fala, Marta não estava apenas desabafando, não, ela estava expondo aquela dor que ela estava sentindo,
né? Ela expondo aquela dor com alguém que ela confiava, né? Então ela estava desabafando com Jesus. Por quê? Porque Jesus era amigo da família. Então tinha aquela intimidade com Jesus, né? Então alguém que ela confiava, mas ela não entendeu. Ela não entendeu. O tempo é de Deus, aleluia, não é nosso. O tempo é de Deus. E quantos de nós somos como Marta? Não é verdade? Aleluia. A gente ora, a gente crê, mas quando a perda vem, quando a porta se fecha, quando a resposta parece demorar tanto, a nossa fé dá aquela balançada, né? A nossa fé dá aquela distanciada, né? Marta acreditava em Jesus, mas dentro dos limites do que ela entendia. Como possível, né? Marta entendia que Jesus, ele era filho de Deus. Ela sabia que ele era poderoso, ele fazia milagre, né? E ela confiava, ela cria que Jesus era o Deus poderoso. Mas ela ainda dizia se estivesse aqui antes, ele poderia ter feito algo, né? Mas chegou atrasado, então agora não dá mais. Quantos de nós já perdemos a fé e desanimamos com aquilo que nós pedimos? Mas o nosso Deus é o Deus poderoso e Ele fala para mim e para você que nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele é todo poderoso, Ele não chega atrasado. Ele chega no tempo certo, na hora certa, que Jesus chega e Ele faz, e não importa a dificuldade. Para nós pode ser impossível, igual foi de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, ele já estava decompondo, que Marta disse, cheira mal. Mas não importa para nosso Deus. Para nosso Deus nada é impossível. E Marta, no versículo 22, irmãos, Marta dá um passo de fé. Marta dá um passo de fé. Mas também agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Mesmo diante da morte, ela ainda crê. Mesmo diante da morte. Muitas das vezes nós perdeu algo, nós perdeu alguma coisa muito valiosa, mas mesmo assim nós estamos de pé, nós estamos com fé, né, que Deus vai nos conceder o que nós pedimos, né? Nós temos aquela fé inabalável, né? Aquela fé firme, aleluia, glória a Deus. Isso é fé em meio luto, foi o que Marta fez, né? No meio da luta, no meio de um luto, você viu que elas passaram ali com o irmão doente, esperando Jesus chegasse. Aí Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado, Lázaro já estava ali, elas já tinham perdido aquela fé, porque elas, na fé delas, não alcançava que Jesus ia ressuscitar o irmão dela, né, que já estava até cheirando mal. Então ali elas já estava desanimada, né? Elas achavam que o irmão não tinha mais jeito, não é isso? Mas no meio daquela luta, vem uma esperança no meio da dor. Às vezes a gente passa no deserto, passa por tantas dificuldades, mas lá no fim do túnel a gente encontra uma luz. E aquela luz é a esperança. Aquela luz traz-nos alegria, porque nós sabemos que nós vamos vencer. Aleluia, glória a Deus. Mas ela não sabia
que Jesus estava prestes a fazer muito mais do que ela imaginava, muito mais do que ela pensava. A palavra do Senhor Jesus fala que Deus nos dá além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Aleluia! E é verdade, Jesus ele não dá só aquilo que nós pedimos. Jesus dá mais, dá além daquilo. Assim como foi feito com Salomão, né? Salomão pediu para Deus o que? Sabedoria. Deus deu para ele riqueza. Deus deu para ele a sabedoria que ele tinha pedido. Deus deu tudo que ele nem imaginava. Aleluia. E assim é com a gente, com nós. Muitas das vezes nós pedimos alguma coisa e acha que só aquilo, mas Deus manda em dobro para nós do que aquilo que nós pedimos. Jesus não é limitado pelo tempo, ele não chega atrasado. Quando ele se move, é para revelar a glória de Deus. Muitas das vezes nós desanimamos, paramos. Não pare. A palavra do Senhor Jesus fala, não pare. Jesus ressuscita sonhos. Aquele sonho que vocês já enterraram, aquele sonho que vocês já desanimaram. Não desista, não desanime. Jesus ressuscita. Jesus ressuscitou Lázaro. E Jesus ressuscita os sonhos daqueles que já estão perdidos. Para nós, já está perdido, não tem mais jeito. Mas Deus manda te falar para mim e para você hoje. Não desanime, continue orando, porque Deus está ouvindo a nossa oração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus não é limitado pelo tempo. Jesus não é limitado pelo tempo. E a palavra do Senhor Jesus ainda fala que Jesus responde ainda no verso 23, com a frase que muda tudo. Ali ele responde para Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. Teu irmão vai ressuscitar, seu irmão não está morto. Às vezes a gente desanima, porque já passou tanto tempo e nós não teve ainda aquilo que nós pedimos para Deus, mas não desanima, não pare. Não pare no meio do caminho, continue. Continue marchando, orando e acreditando no seu sonho, que vai ser realizado. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não importa quão enterrado esteja seu sonho, o sonho perdido, você achou que perdido, quão perdido esteja o seu filho, quão impossível parece a sua situação, quantas vezes nós achamos impossível. Jesus ainda é aquele que ressuscita vidas, famílias, ministério, propósito, aleluia. Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo de sempre. Ele chega na hora em que ninguém mais espera, quando nós não estamos esperando. Jesus manifesta, faz um milagre, aleluia. É nessa hora que o milagre acontece, aleluia. Então, minha irmã, meu irmão, hoje eu te pergunto, você crê? Você crê de verdade? Está em seu coração? Não deixe abalar a sua fé, porque essa foi a pergunta que Jesus fez em seguida. O milagre está conectado à fé. Se nós tivermos fé, nós conseguimos aquilo que nós pedimos para o nosso Deus. Não é isso? Não é sobre merecer, é sobre crer. É isso. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ter fé. Não desista, não desanima. Você não precisa entender o plano, só precisa confiar no autor do plano. Você não precisa entender. Todas as vezes nós falamos, estou fazendo aqui, mas não estou entendendo nada. Não precisa, não tem que entender. Nós só temos que entender o autor do plano. Nós temos que saber que nós servemos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Ele ressuscita sonhos, ele ressuscita, assim como ressuscitou
Lázaro. Ali ele ressuscitou Lázaro. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra do Senhor Jesus falou com você, falou em seu coração, hoje, neste momento, comente aqui abaixo, dizendo: eu creio na ressurreição, nas promessas. E eu creio na ressurreição e nas promessas, porque as promessas do Senhor Jesus se cumprem todas, não é verdade? Aleluia! Fala aí nos comentários o que Jesus já fez em sua vida, aleluia, glória a Deus. Isso ajuda, nós comentar, nós compartilhar esse vídeo, ajuda uma pessoa que está necessitada, que está desanimada, que está cansada, a voltar, a viver, a crer que esse Deus ele é maravilhoso e tudo ele pode. Nos ajuda a levar essa palavra a todos, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Fala para que nós levamos a palavra a todos. Muitas das vezes nós não conseguimos ir até você pessoalmente, mas através da internet, através desse vídeo, essa palavra vai longe, vai de encontro com aquele que estão necessitados a ouvir essa palavra. E eu agradeço a Deus, eu agradeço a vocês que têm ouvido esse vídeo e vocês que estão aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.